no capítulo 21 de Gênesis. Eu quero ler com você do verso 8 ao 21. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Tem de estar em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha que situação interessante. Aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, onde a gente vê ali Agar fugindo da sua senhora. O que aconteceu com ela? Veio o anjo e disse para ela: o que você está fazendo aí? Ela estava perto de um poço, com muito medo, e o anjo falou para ela: volta, fica lá no lugar, você não deveria ter saído de lá, volta, fica lá. Eu tô com você, eu tô vendo esse filho aí, vai se chamar Ismael. Depois, lá no capítulo 21, na verdade a gente não sabe exatos quantos anos se passaram. O que eu assim, estudei um pouquinho, fui buscar quando o anjo fala que ouvindo a voz do menino, eu fiquei pensando, ouviu a voz do menino? Fiquei pensando, ouviu a voz do menino? E eu fui ver mais ou menos, assim, para ter uma ideia. Imagino que se passou aqui 14 a 15 anos. Então Agar voltou e foi obediente, ficou lá. E aí essa situação agora de Agar no deserto é uma situação diferente, mas que novamente a gente percebe o medo invadindo o coração de Agar. Então lá ela quis fugir, e muitas vezes quando a gente quer fugir, o Senhor entra com providência, nos faz olhar e pensar diferente, nós permanecemos ali. Mas o medo, ele é um sentimento que ele está impregnado na natureza. Vocês lembram de Adão? Adão, onde estás, Adão? O pecado trouxe medo.
Antes não havia medo, não havia insegurança, sabe? Eu fico imaginando muitas vezes como que deveria ser o ser humano não ter nenhum desses tipos de sentimento. Então o que Adão fala? Tive medo e me escondi, Senhor. Então começou lá essa história do medo. O pecado trouxe o medo, trouxe essa insegurança. E nós estamos caminhando com o Senhor, como no caso de Agar. Ela, certamente, a postura de Abrão diante de Deus era algo assim, era um testemunho, a vida dele era um testemunho. Todos sabiam que ele servia a Deus e que Deus tinha promessa na vida dele, e ela estava ali nessa convivência envolvida, ela viu a promessa de Deus se cumprir. Vocês já pararam para pensar que talvez essa mulher deve ter ficado assim um pouco frustrada? Por quê? Porque Sarai colocou ela na posição de mãe do filho, mas ela, como todas as pessoas que conviviam ali, entenderam que não era esse o plano de Deus. Que o plano de Deus, o que foi que Deus falou? Sarai, sua mulher, vai lhe dar um filho. E foi isso que aconteceu. Não no tempo deles, mas no tempo de Deus. O que aconteceu aqui, esse texto, quando a gente lê, está falando justamente que Isaac cresceu e foi desmamado. Então tinha ali um momento que novamente Sara, que nessa situação, inclusive Deus já havia mudado o nome deles, era Sarai e Abrão, e Deus mudou para Sara e Abrão. E aí então a gente vê que essa situação onde Sara começou os ciúmes, tantos sentimentos, né, que invadiram o coração dela. E ela disse assim, quer saber de uma coisa? Vou falar com meu marido. Depois, um outro dia, nós vamos voltar nesse texto para falar a posição do marido e da esposa, o sacerdote dentro do lar. Esse é um texto que o Senhor falou no meu coração, é muito tremendo. Outra hora nós vamos entrar nisso. Mas ela disse assim, eu vou lá falar com Abraão. Abraão, você precisa tomar uma atitude. Olha, por favor, manda embora essa mulher. Manda ela embora. Rejeita ela. Porque o filho dela não será herdeiro com Isaac. Eu não quero os dois convivendo juntos. Não quero. E pela primeira vez, Abraão sentiu na pele, porque afinal o menino já havia crescido, já estava com seus entre 14 e 15 anos, sentimento, carinho, afeto, convivência. Mas Deus deu uma palavra de conforto a Abraão. O próprio Deus viu que aquela situação ia ser uma situação de conflito. Você vê, e uma atitude do homem se precipitou. Olha a misericórdia, o amor de Deus. E Deus disse para ele assim, lá no versículo 12, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da tua serva farei uma grande nação. O que aconteceu? Abraão levantou de madrugada, pegou um pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar, colocou o menino no seu colo, deve ter conversado com ela, olha, infelizmente não vai dar certo, então você vai, mas Deus me deu uma palavra, diz que vai cuidar de você, Deus é com você, Deus já não falou com você, talvez ela tenha compartilhado com ele a experiência passada, Deus deu uma promessa que vai cuidar, então vai com Deus. Despediu ela. O que aconteceu com a nossa amiga Agar? A palavra diz assim que ela saiu andando, errante pelo deserto. Que situação! Que situação! Quem sabe você não está
está passando uma situação, um problema, onde você está se sentindo injustiçada, onde você é prejudicada. Quem sabe você está pensando, mas ninguém pensa em mim. Eu não pedi toda essa situação e de repente eu estou aqui abandonada. Quem sabe você está se sentindo abandonada, sozinha. Olha que lindo isso. Com muito medo, você está com medo. Você está com medo porque você não sabe como que vai ser. Quem sabe o marido foi embora, largou você com o filho, foi atrás de uma aventura. E você está aí sozinha pensando, e agora? Quem vai dar de comer? Como é que vai ser o futuro dessa criança? Quem sabe qual é a situação de medo que você está enfrentando? Ela estava andando errante no deserto, sem destino, não sabia para onde ir, o que fazer, com um menino adolescente. Quer dizer, para nós, hoje, nós vamos imaginar a nossa realidade. O que é ter um filho adolescente? Naquele tempo, vivia-se mais, eu acredito que, pela experiência que a gente vê da vida de Isaac, que com mais ou menos 40 anos, seu pai manda escolher uma esposa, então era diferente. Mas, olhando esse texto e trazendo para hoje, para a minha realidade. Olha o que aconteceu. Quando a gente olha para as circunstâncias, você vê a água acabar, o pão acabar. Foi isso que aconteceu com ela. Tendo se acabado a água, ela colocou, o que ela fez? Ela colocou o filho sentado debaixo de uma árvore. Ela se afastou porque ela pensou assim, eu não vou ver o meu filho morrer. Olha o sentimento, o medo, o desespero na vida de Agar foi tão grande que ela tomou essa atitude radical. Eu não quero ver o meu filho morrer. Ela já estava pensando no fim, na morte. Hoje em dia, como que você acha que o espírito da morte, do suicídio invade a mente das pessoas? Começa com alguma coisa assim. Ou ele passou por rejeição, ou ele recebeu um não de um emprego que ele depositou todas as fichas, que ele ia conseguir, o lugar era dele, chega lá a receber um não. Quantas e quantas situações. Um fim de um relacionamento, uma posição que almejava e não alcançou, vem um sentimento de rejeição, vem um medo, o diabo entra, é melhor você morrer. Ah, não, vai morrer, vai estar tudo acabado. E aí esse sentimento cega você para a realidade. Você esquece que tem um Deus como Agar. Deus não tinha falado com ela? Deus já não havia dado uma promessa? Não foi ele que escolheu o nome? Mostrando que ele planejou, ele sabia o que ia acontecer, ele planejou o futuro dela. A partir daquele filho, Deus estava dizendo para ela, é isso que vai acontecer. Mas o medo, o pavor cegou Agar. Olha que tremenda essa experiência aqui. Aí ela sentou e estava lá de novo naquela situação. Mas o que aconteceu? Olha a misericórdia de Deus. Lá no verso 17 desse capítulo 21, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O que será que esse menino clamava? Um menino que, gente, são muito inteligentes, sabe? Ele ouviu toda a história, ele estava ali acompanhando, ele já entendia o que será que esse menino falou, o que será que esse menino clamou a Deus. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: O que tens, Agar? Olha a paciência, o amor de Deus. Não temas, não tenha medo, Agar. Não tenha medo. Sabe por quê? Você não precisa temer, porque Deus está ouvindo. Deus ouviu a voz do menino. Eu fico pensando, o que será que esse menino clamou a Deus?
Deus tem misericórdia de mim, não me deixa morrer. Quem sabe ele já estava olhando para a mãe e pensando assim. Muitas vezes, sabe o que acontece com a gente? Deus nos permite situações e o sentimento do medo é tão terrível que você anula o outro. Você anula o outro. Mesmo sendo uma situação de medo, você está no controle. Não, eu vou pôr o menino aqui porque ele vai morrer. Ele tinha sentimento também. E ele se colocou. Ele disse: Deus, socorre a gente. Pois o pai dele tinha intimidade com Deus. Ele estava ali, ele cresceu ouvindo os rumores de que Deus havia feito uma promessa. E ele vendo o irmão Isaac sendo desmamado, sabendo que era cumprimento da promessa. Então era um menino que ele clamou a Deus. Olha o que Deus fala. Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eu não te disse, Agar, eu não disse para você, eu não te prometi, eu não te abandonei. Eu não te abandonei, você está sofrendo, você pensa que ninguém está te vendo, você acha que você está sozinha, errante pelo deserto. Eu estou te ouvindo. Levanta. A primeira atitude tem que ser minha, quando eu ouço a voz de Deus. Não se finja de desentendido. Deus está falando com você. Levanta. Sai dessa posição que o medo e o pavor e o desespero te colocou. Você esqueceu que você tem um Deus? Levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aqui que está o segredo. No verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo até ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. O medo, esse sentimento terrível do desespero, do eu não vou conseguir, não vai dar, não vou vencer. Aí o diabo começa e coloca na tua mente: é verdade, você não vai vencer. E começa a colocar para você histórias e tudo aquilo que você não tem, Satanás começa a lembrar você. Porque olha, você não tem isso, você não tem aquilo. Você pediu para Deus e não veio a resposta. E começa, cega. E o medo, o desespero cega. A palavra de Deus diz que ela estava do lado praticamente de um poço de água. E ela entrou em desespero quando a água acabou. Ela colocou o filho e criou toda uma situação de fim para a história dela. Porque o medo invadiu o coração, cegou. Ela estava cega. Diz, abrindo-lhe Deus os olhos. Hoje é o dia que Deus determinou abrir os seus olhos. Deseje ardentemente hoje, agora, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja, porque o socorro está do seu lado. Eu ouso dizer para você que está dentro de você, porque você sabia que você é templo do Espírito Santo de Deus? Ou o medo fez você esquecer? O medo e esse sentimento de dor, de decepção, de tristeza fez você esquecer que você é templo, você é morada de Deus. Então eu tenho algo para dizer para você. Satanás, ele continua ousado, astuto. Ele está convencendo você que você não vai a lugar nenhum, que você vai morrer, que você não vai conseguir, trazendo medo e insegurança, sendo que no caso de Agar, a fonte estava do lado. Hoje, a fonte está dentro de você. Você está sedenta, você está andando errante pelo deserto da vida, sendo que a solução está com você, dentro de você. Esse encher o odre, seu odre está vazio.
você está sentindo um vazio. Aonde foi? Aonde foi? Lembra? Busca na sua mente. Quando que tudo isso começou? Foi quando você deixou de olhar para Deus e começou a olhar para o problema. Quando eu deixo de olhar para Deus à minha volta, como no caso de Agar, quando ela deixou de buscar a solução na promessa, na palavra de Deus, e olhou para ela, para as circunstâncias, para a limitação humana, o inimigo entrou com um sentimento de medo e pavor. O medo vem através do quê? A insegurança de agora quem é por mim. E ainda hoje, dentro das igrejas, nós temos visto pessoas entrando em depressão. Às vezes acontece de a gente saber o fulano se suicidou e você pensa, meu Deus, mas ele parecia que tinha uma vida com Deus. Como que isso foi acontecer? Ele começou a olhar para dentro dele, não para o espiritual, para o carnal, a sua limitação. E tem pessoas que se fecham, não deixam ninguém, não querem ser ajudadas. É aí que acontece o fim, realmente. Porque ela não abre oportunidade para que Deus possa agir de alguma maneira. Então, você está precisando hoje encher esse odre. Você é o vaso. Você é o vaso. Está vazio. Aonde que você vai buscar? Na televisão? Assistindo Big Brother? Quantos cristãos perdendo tempo na frente de programas aonde não acrescenta nada? Eu vejo tantas, sabe, é tanta coisa, tanto lixo, tanta coisa que não serve para edificar. Faz passar o tempo. Muitos programas de entretenimento e tanta coisa, mas é justamente para roubar o meu tempo. Porque eu fico ali, estagnada, olhando para aquilo ali, e aquilo vai entrando no ouvido, vai entrando na mente, vai entrando... Aí o que acontece? Está vazio já? Porque não está enchendo com a água da vida. Não está buscando na palavra o refúgio, o conforto. É na palavra, é na intimidade com Deus. Muitas vezes é preciso ir para o deserto para ouvir Deus falar. É no deserto que Deus vai abrir os seus olhos. Então hoje chegou o seu dia. Você acha, quem sabe você pensou assim, chega, não quero mais deserto. Glória a Deus. Se começou a olhar para Jesus, então hoje Ele vai abrir os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor. Como é fácil nos entregarmos ao medo, à insegurança. É um sentimento que não pede licença, que invade mesmo. Faz parte, Senhor, dessa carne, sabe, do meu jeito carnal de ser. O pecado trouxe o medo e a insegurança. Então o medo atrapalha a minha vida, Senhor, contigo, quando eu deixo de olhar para Ti, Jesus. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Não me deixa, Senhor, olhar para esquerda e direita, olhar para trás, olhar para mim mesma. Abre os meus olhos, limpa a minha visão. Eu não quero somente que o Senhor abra os meus olhos, eu preciso que o Senhor direcione a minha visão. Eu quero ver, Senhor. Eu não quero morrer de sede, tendo dentro de mim uma fonte. Senhor, limpa o vaso, purifica esse jarro. Senhor, desperta esse jarro. Se foi preciso ir no deserto para que um mover acontecesse, hoje, Senhor, eu creio que a vitória bateu na minha porta. Senhor, que essa minha amiga, que essa minha irmã que se identificou com essa palavra, que o Senhor falou no coração, traz, Senhor, traz o alívio,
Mostra, Senhor, para essa pessoa que o Senhor está aí todo o tempo. O Senhor não abandonou. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor promete. Não é no meu tempo, mas é no teu tempo. Me ensina a esperar, Senhor. Eu quero, Senhor, lançar. A palavra de Deus diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor é o Senhor habitando, ocupando em mim o seu lugar. Habita, Senhor. Faz-me entender, Senhor, o teu querer. Eu te agradeço, Jesus, por essa rica oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que você tome posse do seu direito. Não deixa o medo cegar você. Quando surgir o medo, você vai para o joelho e ora. Porque o mesmo Deus que estava com Agar, Ele está com você. Está te vendo, está com você, te prometeu e vai cumprir. Em nome de Jesus.